Saudamos a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vencendo a tentação. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Mais uma reflexão sobre fundamentos da vida cristã. Quando chegamos à fé em Jesus Cristo e os laços do pecado são quebrados, a nossa experiência, e somos transferidos da morte para a vida, somos habitados pelo Espírito de Deus. Somos colocados dentro da sua família, a igreja. Nós somos redimidos, somos mudados, transformados, nascemos de novo. O pecado não reina mais em nossas vidas, mas permanece em nossas vidas. Apesar de Cristo reinar nas nossas vidas, o pecado residual ainda permanece em nossas vidas. E nós temos que lidar com a tentação. Temos que vencer a tentação justamente porque o pecado residual ainda permanece em nós. Apesar de sermos novas criaturas, apesar de ser templo do Espírito Santo, casa de Deus, precisamos aprender a lidar com a tensão de ser de Deus, mas mesmo ainda assim lutar contra as coisas que não agradam a Deus. Temos que tomar cuidado na maneira como vivemos, e sobre isso C.S. Lewis disse: tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a aproveitarem os prazeres que nosso inimigo, a saber Jesus, produziu de maneiras que ele proibiu. Essa expressão, na verdade, ele elabora a partir de um dos seus livros, em que o diabo ele fala. O diabo é retratado a partir dessas palavras. O diabo, Satanás, o adversário, aquele que quer nos ver a fracassar, é retratado no livro de C.S. Lewis como aquele que fala essas palavras. E ele engendra essa artimanha proferindo ideias que podemos perceber nessas palavras. Tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a aproveitar os prazeres que nosso inimigo, a saber, Jesus, produziu de maneiras que ele proibiu. Satanás sempre nos coloca em situações em que nós podemos, sim, usar das coisas que Deus nos deu para desfrutarmos de forma legítima, mas com a tentação nós somos sempre puxados a desfrutar as coisas que Deus nos deu de forma distorcida. Por exemplo, pense na alegria que a companhia com o sexo oposto pode ser. Precisamos de amigos, gostamos de amigos, e é bom que tenhamos amigos. Mas veja que muitas vezes a nossa companhia com o sexo oposto torna-se fornicação. Nos relacionamos sexualmente antes do casamento com pessoas do sexo oposto, quando na verdade, a partir desse relacionamento, poderia nascer uma amizade genuína, transformadora. Mas Satanás, ele nos tenta, a nossa carne também nos tenta, as pressões que o mundo traz sobre nós nos tenta a reduzir todo o relacionamento com o sexo oposto em fornicação. Pense no prazer da comida, que é algo que Deus nos deu, é algo que Ele colocou ao nosso dispor para a nossa alegria. Mas veja que muitas vezes a comida, o prazer pela comida pode tornar-se uma tentação que nos conduza ao pecado da gula. Quantos não conseguem, quando começam a comer, não conseguem parar? Apesar da comida ser legítima, ela pode nos levar ao pecado. Essa é a tentação que alguns provavelmente estejam a enfrentar em suas vidas.
nós que temos responsabilidades familiares, aqueles que são pais e mães, que se vê diante do desafio de sustentar a família, que é um objetivo nobre, digno, ele pode tornar-se uma ganância. Podemos transformar o trabalho num recurso, numa ferramenta de ajuntar, tudo sob pretexto de que temos uma família para sustentar. Quando isso acontece, nós passamos o limite daquilo que é digno para aquilo que é desprezível, pecaminoso, que desagrada a Deus, daquilo que passa a nos controlar e também escravizar. Deixa esse último exemplo. O casamento, ela traz muita alegria e satisfação. Mas, infelizmente, temos percebido que muito do que acontece num casamento, as pressões do casamento, as lutas do casamento, apesar da sua beleza, tem conduzido homens e mulheres a um relacionamento extraconjugal, ao adultério. Por falta de capacidade de resolver os desafios e as lutas de uma forma que agrada a Deus, muitas vezes fugimos para os braços alheios. Tentação é este ambiente em que nós somos conduzidos para o pecado e para o mal. E este ambiente está criado tanto do lado de fora, o mundo nos seduzindo, mas também do lado de dentro, porque nós ainda estamos nesse mundo, a nossa natureza ela é caída e constantemente nos puxa para o pecado. Por isso a tentação ela é real. Por isso temos que tomar consciência da tentação para que de facto possamos continuar a crescer na nossa jornada cristã. Depois de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos que cuidar com a tentação, senão teremos uma vida cristã fracassada. O texto em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Algumas verdades sobre a tentação e para sabermos como podemos vencê-la. Deus não é a fonte da tentação. Essa é a primeira colocação que o texto faz. Ninguém sendo tentado, diga, Deus sou tentado. Deus é incapaz de tentar o mal, porque Ele mesmo é absolutamente insuscetível para o mal. Não há em Deus, não há no seu caráter nenhuma vulnerabilidade para o mal. De modo que de Deus não pode vir a tentação. Se lutamos com a tentação, jamais devemos pensar ou cogitar que seja Deus o autor dessa tentação. Às vezes nos encontramos em situações tão difíceis e para justificarmos a nossa queda, a nossa fraqueza, atribuímos algumas situações difíceis, atribuímos a Deus algumas situações em que nos colocam em apuros. Às vezes, deliberadamente pecamos e atribuímos a Deus a culpa, como aquele que foi responsável por criar um certo contexto, um certo ambiente em que nós não conseguimos de facto resistir. Portanto, Deus ele não tenta, Deus ele testa, Deus ele prova, e ele faz isso com o único objetivo de nos fazer perceber em que situação nós nos encontramos. Deus ele nos testa, nos prova para mostrar
o nosso progresso, para mostrar o nosso valor, para que nós até encontremos, de certa forma, satisfação, alegria, ao percebermos que na nossa jornada cristã há progresso. Portanto, Deus não nos tenta para o mal. Ele nos testa, Ele nos prova, visando sempre o nosso crescimento, o nosso benefício, o nosso progresso. Em segundo lugar, o que provoca a tentação são desejos pecaminosos. Como resultado da queda, todos os nossos desejos têm um grande potencial para o mal. Nós demos as costas ao Criador, é o que é dito em Gênesis 3. Passamos a viver a partir da nossa própria sabedoria. E a partir daquele momento nós caímos do nosso relacionamento com Deus, da nossa posição com Deus. Apesar de Jesus Cristo devolver o nosso relacionamento com Deus, ainda permanecem as consequências do pecado no nosso corpo, na nossa carne. E é essa inclinação presente no nosso corpo, na nossa carne, que ocasiona a tentação, que provoca a tentação. Por essa razão, há momentos que nós sentimos desejo forte. Aqui não é colocado desejos no texto. Diz, mas cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é uma expressão que designa desejo forte. Há desejos fortes dentro do nosso coração, desejos impetuosos. E esses desejos, eles precisam ser controlados. Como é que nós controlamos esses desejos? A nossa reflexão anterior responde perfeitamente a esta questão. Nós controlamos esses desejos violentos do nosso coração na medida que buscamos a plenitude do Espírito Santo e meditamos na palavra de Deus. Eles são amortecidos, eles são domados. As nossas melhores capacidades e nossos melhores desejos dados por Deus, justamente por causa da queda, têm potencial para o mal. Por isso, o pecado do outro sempre deve nos levar à reflexão, porque nós temos o potencial não só de fazer o que o outro faz, mas também de sermos piores do que os outros. Nós temos o potencial de pecar tanto qualquer outro. Por isso o apóstolo disse que quem está em pé cuide para que não caia. O pecado do outro é sempre pedagógico, deve nos levar à reflexão e deve nos levar a uma maior vigilância, a um policiamento radical, absoluto do nosso próprio coração, porque não apenas podemos fazer o que os outros fazem, mas também podemos fazê-lo em uma escala muito maior. Tendemos muitas vezes a racionalizar o nosso pecado. Às vezes culpamos o diabo me fez fazer isso, o diabo me fez pecar, o diabo está a me perseguir. Culpamos essas forças espirituais diabólicas, porque de alguma forma eles não são visíveis e nem têm como se defenderem. Às vezes culpamos os outros, as pessoas, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, às vezes são o maior problema que nós temos em relação à nossa vida pecaminosa. Cedemos muitas vezes à tentação por causa dos nossos amigos, às vezes justificamos alguma inclinação por genética, alguma inclinação para algum tipo de vício, para algum tipo de defeito. Pode ser em relação ao álcool, pode ser em relação a algum tipo de promiscuidade. Às vezes, nós racionalizamos o pecado, racionalizamos a nossa fraqueza, fugindo para o contexto, o ambiente em que nós fomos criados. Dizemos, não, eu vim de uma família muito má, por isso eu sou assim. Se eu tivesse tido a oportunidade de crescer numa boa família, eu não faria tal coisa, eu não faria aquilo.
Todos esses aspectos, eles podem sim afetar a nossa vida, eles podem sim nos levar a um ponto em que não agrada a Deus, podem nos fazer, podem influenciar as nossas escolhas, mas eles não têm o poder de determinar as nossas ações. Eles podem influenciar, mas não têm o poder de determinar as nossas ações, porque todas essas racionalizações, elas acontecem do lado de fora, é no exterior. E acontece que o texto, ele não tem uma ênfase exterior. Ele diz que cada um é tentado quando é atraído pelo próprio desejo, pela própria concupiscência. O texto, ele volta-se para o nosso coração. Se nós queremos vencer a tentação, não devemos nos concentrar naquilo que acontece do lado de fora, mas aquilo que acontece do lado de dentro, no meu coração. Quais são as minhas concupiscências e como eu posso lidar com ela? Todo pecado é um desafio interno. Todo pecado, em primeiro lugar, ele processa, ele nasce, ele se gesta dentro do meu coração. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que é do coração. É do coração que procedem maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfémias, por aí em diante. De modo que eu sou convidado pela palavra de Deus a perceber como é que está o meu coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida. Será que eu falei com o Pai? Será que eu li a sua palavra? Tenho um espírito disposto à obediência? Como é que está a minha interioridade? Quem eu sou do lado de dentro vai determinar se eu aceitarei a tentação ou não. As nossas melhores capacidades e desejos dados por Deus têm o potencial para o mal. Mas se eu, de facto, me assegurar na palavra de Deus e começar a olhar do lado de dentro quais são as lacunas que trago e começar a buscar uma vida pautada pela palavra de Deus em obediência, os frutos do Espírito tomarão lugar e a carne será controlada e a tentação será vencida. Por fim, a tentação, quando ela é aceite, a tentação, quando ganha densidade e lugar, a morte é o resultado. A morte é a consequência inevitável. O pecado sendo consumado gera morte. A tentação que nasce do desejo interior, ela exige uma ação resiliente para que, de facto, nós não possamos morrer na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com a igreja e em outras esferas da existência. Para que eu vença o pecado, eu preciso possuir limites morais. Eu preciso compreender que o pecado ofende a Deus e preciso manter isto sempre vivo na minha consciência para que eu não caia em pecado. Eu preciso aprender a odiar o pecado como Deus odeia, a ver o pecado como Deus vê, a perceber que quando eu faço isto ofende a Deus e a me entristecer com isso. Este limite moral, que também é profundamente espiritual, pode ser uma grande arma contra o pecado. O problema é que muitos já não têm os limites, perderam os seus limites e eles vão até onde a tentação os leva. Lide com a tentação de forma implacável. Corte as fontes. O que é que te conduz à tentação? São filmes. Deixe de assistir filmes. O que é que te conduz à tentação? São maus amigos. Corte esses relacionamentos. O que é que te conduz à tentação e a uma vida pecaminosa? Seja radical consigo mesmo. Seja radical nas suas ações. A tentação que nasce do desejo interior exige uma ação resiliente.
Você precisa ser firme, consistente. É o que diz aqui, persistente. Se for necessário fugir, fuja. Porque fugir das coisas que ofendem a Cristo não é covardia. Fugir daquilo que desagrada a Deus é um heroísmo, espiritualmente falando. Seja consistente, seja persistente nessas fugas, porque elas vão acontecer tempo após tempo. Se de facto não quisermos morrer, se de facto quisermos viver uma vida que agrada a Deus e que nos seja satisfatória, abrace essas linhas de ação. Tome a decisão e assuma o compromisso de não ceder à tentação. Caso contrário, a sua jornada cristã e de outras pessoas ao seu redor, seu cônjuge e seus filhos serão negativamente afetados. Muitas pessoas se inspiram com a maneira como nós vivemos. Temos uma grande responsabilidade, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Portanto, seja zeloso, seja firme na sua caminhada espiritual, tome cuidado com a tentação. É possível sim vencer a tentação, porque a palavra de Deus diz que é possível. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus não nos deixa sermos tentados acima do que podemos. Antes, quando vem a tentação, também vem o escape para que possamos suportar. Amém. Palavra de esperança, palavra de encorajamento, palavra de conforto, palavra de força, para que de fato ninguém venha sucumbir diante da tentação, porque Deus, que é fiel, sempre providencia um escape, uma saída para respondermos positivamente e assim fazermos progresso na nossa vida cristã, orando a Ele e vivendo relacionamentos saudáveis. Que assim seja, para a glória de Deus, mas também para a nossa felicidade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.